0 elevado a 0 é 1. Posso apagar? Posso? Então. Então, como exemplo, daí, né? Daí, assim, são funções polinomiais, polinomiais, assim, são funções polinomiais, as funções, ou são polinomiais, as funções f, g e h, dadas por f de x igual a menos 2x3 mais 4x2 menos 3x mais 1. Isso é uma função polinomial de grau 3. G de x igual a menos x4 menos 6x3 mais x2 menos 3x mais π. E, h de x igual x elevado a 1000 menos x elevado a 100 mais x elevado a 10 menos 1. Tá? Então são todas funções polinomiais. Todas as funções polinomiais. Aqui não está completa, né? Aqui o termo A999. A índice 999 é quanto? 0. Tá? Então veja bem, função constante diferente de 0 é uma função polinomial de grau 0, mas a função nula não tem grau, tá? Continua sendo uma função polinomial, só que não tem grau. E o que é função racional? Função racional é uma função que a expressão é a razão de duas expressões polinomiais. Então, definição. Tá. Sejam f e g funções polinomiais, sejam f e g funções polinomiais, onde g não é nula, ou seja, não é a função nula, não é função nula. Ou seja, g é diferente de 0. E observe aqui, ó. Quando eu escrevo g diferente de 0, esse 0 não indica um número. Porque g não é número, g é função. Então, quando eu estou com uma função e eu escrevo que uma função é diferente de 0, esse 0 aqui está indicando o quê? A função nula, tá? G é diferente de 0, quer dizer, aqui é a função g e aqui é a função nula. G não é a função nula. Qual é a função nula no contexto agora do cálculo de função de variável real e valor real? É a função que vai de 0 para R e que leva todo mundo no 0, tá? Essa é a função nula. A função de R para R, onde a imagem de cada número real é o número 0. Então, f e g funções polinomiais, onde g é função nula. A função h dada por h de x igual
a f de x dividido por g de x. Ó. Qualquer que seja x pertencente a esse conjunto que eu vou botar de preto. Olha, para isso fazer sentido, o x tem que estar onde? Nesse conjunto. O conjunto formado por cada número real u, tal que g de u é diferente de zero. Tá certo? Então a função h, dada por essa expressão, isso aqui é o domínio da função h. Bom, ela é denominada função racional. Ela recebe o nome, ela é denominada função racional. Ó, tem que ter gente para eu poder dividir. Tem que ter valores da g para eu poder dividir. Eu não posso pegar a função nula, porque senão isso aqui sempre vai ser zero. Aí como é que vai ter? Como é que vai existir a função h? Vocês entendem? Tá? Então você vai pegar h de x igual a f de x sobre g de x. Então, qualquer que seja x nesse conjunto, isso aqui é o domínio da h. Ela é denominada função nula. Tá? É denominada função nula. Desculpe, que função nula? Denominada função racional. Função racional. Função racional. Então a função racional é a função cuja lei de formação envolve a razão dos valores de duas funções polinomiais. Isso é a função racional. Então, é a terminologia. Eu estou estabelecendo a terminologia do curso. Então, você já sabe o que é uma função afim. Quando eu falar função afim, todos devem ter o mesmo entendimento sobre o que eu estou falando. Função quadrática, cada um deve ter o entendimento que eu tenho sobre o que é uma função quadrática. Função polinomial, a mesma coisa. Então, são funções racionais, daí... Veja que uma função, daí, são funções racionais. E sabe por que esse nome, funções racionais? É um paralelo com a formação do conjunto dos números racionais. Você não tem os números inteiros? Então os inteiros é como se fossem as funções polinomiais. Aí você não tem os números racionais, que são, né, os quocientes, né, o de dois inteiros. Aí isso está associado às funções racionais. Tá? Em álgebra você vê isso. E aí, são funções racionais as funções f, g e h dadas por, função racional, função f de x igual a x2 menos 3x sobre 1 mais x2. Função racional. G de x igual a x2 menos 4x mais 1 sobre x3 mais x2 mais x mais 1. Função racional. E h de x igual a x2 menos 3x mais 3. Tem. Claro que é. Porque isso aqui, quem é isso aqui? É a razão por quem? Quem é o denominador? Quem é a função que está no denominador? Quem é? É a função constante 1. Só que a função constante 1 é uma função polinomial. Então aqui também eu tenho a razão de duas funções polinomiais. Só que a função denominador é a função constante igual a 1, que é uma função polinomial. Ou seja, toda função polinomial é uma função racional. Nem toda função racional é uma função polinomial. Entendido a terminologia? Tá. E tem as funções raízes eniésimas, tá? Que eu chamo aqui a terminologia definição.
Isso aqui é a terminologia para ou função raiz, tá? Seja N natural não nulo, tá? N natural não nulo. Quanto tempo aí, meu querido? 10 anos. Deixa rodar. A função f dada por f de x igual a raiz enésima de x, tá? Ela é denominada, não é função, eu boto isso porque eu disse que é função racional, não é função racional. Função racional é a razão de dois polinômios. É denominada função raiz n-ésima, tá? Lembre, isso aqui você não pode esquecer, eu vou botar de preto, onde o domínio de f é isso, se o n é par, e o domínio de f vai ser um negócio aqui, se o n é ímpar. Não esqueça disso. Vamos lá. Quem é o domínio de f no caso que o n é par? É quem? É o intervalo 0 mais infinito, assim. É o conjunto dos números reais não nulos. E se o n é ímpar? Não esqueça disso, viu? Não esqueça disso, tá? Agora nós vamos partir para as operações com funções. Assim como você soma números reais, multiplica números reais, divide números reais, você investe em números reais, você também opera com funções. Soma funções. Você soma funções, multiplica funções, divide funções, compõe funções, tá? Que é outra operação. Então você também faz operações com funções. E com proposições. Você não opera proposições, o resultado não dá uma proposição. Mesma coisa aqui. Você opera funções, você tem como resultado uma função. Mas você precisa definir e ver bem direitinho como é que se define a soma. Como é que se define uma função? Especificando seu domínio, seu contradomínio e sua lei de formação. Há uma situação especial, no caso de função de variável real e de valor real, que quando você dá sua lei de formação, o domínio e o contradomínio são implicitamente dados. E nós já vimos como, tá? Mas aqui, vamos ver como é no caso das funções. Então, se eu quero definir a soma de duas funções, eu tenho que dizer quem é o domínio da soma, quem é o contradomínio e quem é a lei de formação. E eu vou fazer tudo no só para não estar escrevendo demais. Definição, me engano. Então, sejam FG funções. Isso é tudo definição, mas eu nem vou botar a palavra definição não, tá? Mas é tudo definição. Sejam FG funções. Sejam FG funções. A soma de f com g sejam FG funções tais que o domínio de f interseção com o domínio de g é diferente do vazio. Não é qualquer duas funções. A soma de f com g, a soma de f com g é assim. Obrigado, viu?
A soma de f com g é a função denotada por f mais g, ó, e definida por. Então, quando você tem duas funções, a soma de f com g é a função denotada por f mais g. Bem, para definir uma função, eu tenho que dizer o quê? Quem é o seu domínio? Eu só vou dizer o domínio e a lei de formação, porque aí o contradomínio passa a ser o conjunto dos números reais. E definida por. Quem é o domínio de f mais g? O domínio de f mais g é a intersecção dos domínios. E agora eu vou dizer quem é a lei de formação. Eu estou definindo a função f mais g. Então eu tenho que dizer quem é a imagem de cada x do seu domínio, tá? Pela lei de formação. Quer dizer, eu tenho que dizer quem é a imagem de x pela função f mais g. Isso aqui vai ser, por definição, f de x mais g de x. Isso, qualquer que seja x pertencente ao domínio da f mais g. Olha, isso aqui está bem definido. Reparem, eu só posso somar coisas que existem. E para eu somar f de x mais g de x, eu tenho que poder calcular f de x, ou seja, x tem que pertencer ao domínio da f. E eu também tenho que calcular g de x, isto é, o x tem que pertencer ao domínio da g. O x tem que estar nos dois domínios para eu poder fazer essa conta. Não tem outra. Não tem outra. Então, a soma, ela só pode ser definida dessa maneira. O domínio da soma é a intersecção dos domínios. E quem é a imagem de cada x pela soma? É a imagem de x por f mais a imagem de x por g. Não tem outra, tá? Antes de dar o exemplo, para eu aproveitar aqui, vamos pegar logo a diferença. Isso é a definição de quê? Da soma. Quanto tempo aí? 17. Da parada.